Bora começar? Hoje nós vamos falar sobre vocês. Não, brincadeira. Hoje nós vamos falar sobre o ser humano, de modo geral. Homem, mulher, todos. À luz da Bíblia, para que a gente entender como a gente tem a visão do ser humano, não de forma deturpada, mas o que é o ser humano, como ele foi criado, né? É igual o Globo Repórter, né? Quem ele é, onde ele vive, o que ele come. E como é que a gente pode definir o que é o ser humano e o que era o ser humano e o que é o ser humano hoje em dia, né? E todas as coisas que estão relacionadas a isso, né? E também, obviamente, o que o ser humano precisa fazer, né? E o que ele tem feito de certo e de errado nos últimos milênios. Então não vou enrolar muito não. Vamos começar logo, chamar logo. Não, antes de chamar a vinheta, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Só para não ficar. Porque vocês gostaram, né? Que eu mostrei no primeiro vídeo uma das músicas que estavam uma letra equivocada. Aí eu trouxe aqui essa música aqui que vocês conhecem muito bem. Quer dizer, muita gente conhece. Os Sonhos de Deus. Não sei quem é o compositor ou quem é a primeira pessoa que gravou, porque muita gente já gravou essa música, né? Então, vamos falar só sobre a letra. Muita gente já conhece, eu só vou falar sobre a letra e depois a gente vê o que tem de ruim nessa música. Se tentaram matar os seus sonhos, sufocando seu coração, se lançaram você numa cova e ferido perder a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Ó, que coisa legal. Recebe a cura, recebe a unção, um som de ousadia, um som de conquista, um som de multiplicação. Não, só aí eu já tenho que parar. A letra é só essa, aí eu acho que depois tudo se repete, mas não existe esse negócio de um som de ousadia, um som de conquista, um som de multiplicação, tá? Isso daí é invenção do compositor. É bonito de se cantar, mas não faz o menor sentido. Quando uma pessoa é ungida, um som é de ungir, né? Quando uma pessoa é ungida, ela é ungida para alguma coisa. Davi foi ungido rei, Jesus também, o Messias, né, Machia, ele é ungido também para ser rei. Você pode ungir uma pessoa para ser pastora, ou para ser, sei lá, profeta, e etc e tal. A pessoa é ungida para exercer algum cargo, ou fazer alguma coisa. Agora, ungir para ousadia, ungir para conquista e ungir para multiplicação, ai, paciência. Mas não é sobre isso que eu trouxe essa música. Essa música tá falando, apesar que eu vou falar sobre o homem nesse vídeo, essa música tá falando sobre Deus, né? E, obviamente, os sonhos de Deus para você, o ser humano. Cara, sonho de Deus? Sonho de Deus não, por favor. Está completamente errado. Deus não sonha. Nunca sonhou e nunca vai sonhar. Isso, Deus não dorme, né? Primeiro que Deus não dorme. Mas Valdinei, e ele tá usando sonho de Deus metaforicamente, não é literal. Deus vai dormir e vai sonhar. Isso realmente não existe. Mas nem metaforicamente isso não existe também. Porque se você fala os sonhos de Deus, quer dizer que Deus deseja que algo aconteça com você? Não, Deus planeja. E todos os planos de Deus funcionam. Os planos dos homens não funcionam. Então não existe sonho de Deus porque ele não tem sonhos para você. Você tem sonhos. E Deus pode fazer com que seus sonhos se realizem ou não. Agora, sonhos de Deus? Não. Aí tá aqui. Os sonhos de Deus jamais vão morrer, porque não existem. Ele planeja e acontece. Ele não sonha em algo para você. E tudo que ele planejou para você vai acontecer, né? Então, por favor, pare de cantar isso. A música é bonita, eu já cantei bastante, mas não, para. E era isso que eu queria trazer dessa música, antes de eu começar a falar sobre o ser humano. Então agora sim, chama a vinheta e a gente começa. Então sejam bem-vindos à Academia de Shen, trazendo agora mais um estudo para vocês, um estudo sobre o ser humano, sobre o homem. Mas antes de qualquer coisa, tem algumas coisas para falar, né? Primeiro, minha voz está um pouco melhorando, tava com muita tosse, né? Tô alguns meses com tosse, tá melhorando. E segundo que eu vou fazer uns outros vídeos durante a semana,
para falar sobre outras coisas que as pessoas estão perguntando. Estão perguntando dos livros que eu uso, né, esses que estão aqui atrás, estão perguntando dos aplicativos, das pesquisas, tudo isso eu vou fazer algum vídeo separado aí durante a semana, provavelmente na quinta, para lançar na quinta, e vocês fiquem esperando aí que eu vou lançar, né? Esse é um canal que eu tô especificamente separando para a gente falar sobre estudos bíblicos, né? Fazer estudos bíblicos. Mas eu vou fazer também outros vídeos mais curtos, né? Eu tento fazer vídeo curto. Esse de estudo aqui eu tento fazer curto, mas não consigo. Porque eu começo com um tema simples, esse tema simples não é tão simples assim, então eu acabo pesquisando, e ele acaba ficando gigantesco, passando de 10 páginas de Word de texto, mesmo sem as minhas explicações, né? E acaba ficando. Vocês vão ver daqui a pouco que eu fiz aqui uma apresentação no Word com a letra bem grande, e tem 36 páginas, daqui a pouquinho eu já vou começar a ler. Mas é isso aí. Perdoe o tamanho do vídeo que às vezes fica grande. Não boto tudo sobre o assunto, por exemplo, no vídeo sobre Deus, sobre Yahweh, né? Eu não botei tudo, tá faltando muita coisa ainda. No vídeo sobre Yahushua, Jesus, também tá faltando muita coisa. As pessoas vão me lembrando nos comentários, vão me lembrando quem me escreve no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, tá todo mundo me lembrando de coisas que eu não botei, ou até mesmo de coisa que eu tenho que alterar, mas como é um dos primeiros vídeos que a gente está fazendo, então com certeza vai ter muita coisa para alterar daqui a bastante tempo, eu refaço esses estudos de novo. E é isso aí, espero que eu não tenha esquecido de nada, vamos começar o estudo. Então vamos lá. Quem é o homem segundo as escrituras sagradas? O ser humano é uma criação única de Yahweh, feita à sua imagem e semelhança. Desculpa aqui, eu vou tirar esse S maiúsculo, que a produção bota. Eu não gosto não. Pronto. A Bíblia nos revela a identidade, propósito e destino do homem, mostrando sua relação com o Criador e com a criação. Por que eu tirei esse maiúsculo aqui? Porque, de acordo com a língua portuguesa, esses maiúsculos que botam nos textos de internet não faz nenhum sentido, não tem regra para isso. Mesmo se tratando de Deus, que as pessoas gostam de botar maiúsculo sempre quando se refere a ele, né? A sua imagem, ele, bota ele com E maiúsculo, isso, de acordo com a língua portuguesa, não está certo não, né? Eu entendo que as pessoas queiram usar a escrita como uma representação, né, da sua própria religião, não tem problema com isso, mas como eu gosto de seguir as regras da língua portuguesa, eu não boto letra maiúscula para essas coisas não. Letra maiúscula é para nome próprio, ou apelidos, né? Então, se não for nome próprio em apelidos, você não bota letra maiúscula. Continuando. O homem... são vários critérios que eu separei para explicar o ser humano. E vocês vão ver isso no decorrer do texto. Primeiro, o homem foi criado à imagem de Yahweh, né? Todo mundo sabe sobre isso, mas eu vou ler o versículo de Gênesis, vocês vão entender por que eu separei isso. Desde o princípio, Deus criou, Yahweh, né? Às vezes eu falo Deus, às vezes eu falo Yahweh, mas vocês já viram que a palavra Deus eu uso como letra minúscula, esse texto não foi eu que fiz, eu estou copiando, né? Mas vocês conhecem como Deus, e eu estou apresentando o nome Yahweh para quem ainda não conhece. Estou vendo que muita gente não sabia disso, eu pensando que todo mundo já... Não é uma coisa tão novidade, etc. Mas a maioria das pessoas que viram o vídeo falaram que não sabiam sobre isso. Continuando. Deus criou o homem com um propósito especial, refletir a sua glória e governar sobre a criação. Olha o S maiúsculo aqui de novo. Já vou consertando. Então Deus disse, façamos o homem nossa imagem conforme a nossa semelhança. Isso está em Gênesis, versículo do 26 ao 28. Tanto imagem aqui quanto semelhança, muitas pessoas falam que é do ponto de vista físico, né? E muitas pessoas falam que é do ponto de vista psicológico, né? Da moral, dos pensamentos, das emoções e etc. Quanto a isso, não vou falar sobre isso agora, mas eu quero só deixar registrado. A parte mais importante, por enquanto, que eu quero falar, são as próximas agora. Por exemplo, e ele, o ser humano, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, assim que foi criado, não, antes de ser criado, o objetivo principal do homem era
dominar sobre toda a criação. O ser humano ele foi posto para dominar sobre toda a criação. Vai ter mais ainda mais para frente. E criou Deus o homem, criou Yahweh o homem, a sua imagem, a imagem de Yahweh criou, homem e mulher o criou. Tu vê aqui que nessa parte desse texto, os dois foram criados juntos, o homem e a mulher. Na outra versão um pouco mais para frente, que é um pouco mais detalhado, que vem aquela parte de Adão e Eva, etc e tal, que vocês conhecem. E Yahweh os abençoou e Yahweh lhe disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Agora eu vou falar devagar. Olha as coisas que Deus falou para o ser humano, né? Assim que ele foi criado. Primeiro, frutificai, ou seja, dar frutos, certo? O ser humano não dá fruto. Ele está falando de filho? Não estou falando de filho. Ele está falando de que as suas ações têm que ser boas, você tem que frutificar. Aí Jesus fala lá, né, que existe árvore boa e árvore ruim. A árvore boa dá frutos bons, a árvore ruim dá frutos ruins ou nem dá fruto. E é disso que Deus falou lá no início, quando criou o homem: frutificai, certo? E depois multiplicai-vos, que aí sim, façam filhos, né? E enchei a terra, ou seja, encher a terra com o ser humano não é um problema, de acordo com a Bíblia. Muita gente aí está preocupando com a superpopulação do planeta. Não. De acordo com a Bíblia, superpopulação não é um problema. A terra suporta o ser humano enchendo a terra. O que é ruim no planeta Terra é a má divisão de recursos. Mas recursos existem. Para que todo ser humano, 7 bilhões, 8, 9, 10, isso não seria um problema no planeta Terra, de acordo com a Bíblia. De acordo com a ordem de Deus, que é pior, né? Enchei a terra e sujeitai-a. Ou seja, sujeitar não é dominar. Dominar é uma coisa, sujeitar é outra. Sujeitar é a partir da força, a partir da autoridade, né? Sujeitai a terra e dominai sobre os peixes, etc e tal. Então, ó, o homem foi feito à imagem de Yahweh e possui atributos que refletem a natureza de Deus, como capacidade de raciocínio, moralidade, criatividade, como eu falei na questão da imagem e semelhança. Mas a segunda coisa aqui, que é interessante, que é do próximo versículo. Ensinam que o ser humano ele é uma combinação de corpo, alma e espírito. Será? Vamos lá o texto? Gênesis capítulo 2, versículo 7. O segundo relato da criação do ser humano, né, que está no capítulo 2. E formou Yahweh o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Agora vamos com calma para vocês entenderem o que o texto disse. Botei aqui em negrito, soprou e fôlego de vida, porque em hebraico a palavra aqui é espírito, né? Tanto o verbo soprar, espírito quer dizer vento, sopro, né? Fôlego, respiração e tudo essas coisas assim. Espírito quer dizer isso, vento, sopro, fôlego, é a capacidade de uma pessoa de mover alguma coisa. Por isso que é vento, sopro, respiração, fôlego, e tem vários outros sinônimos também para espírito. Palavras que também podem ser traduzidas. Então vamos lá, com calma. Formou o homem do pó da terra, ou seja, fez o corpo. Soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, isso daqui é o Espírito Santo, né? O fôlego de vida, o espírito de vida. Então aqui temos o espírito, e o homem se tornou alma vivente. Ele se tornou alma a partir do momento que ele juntou o espírito com o corpo. Então você falar que o ser humano ele tem hoje em dia 3 coisas, corpo, alma e espírito, não está de acordo com o texto bíblico. De acordo com o texto bíblico, você tem corpo e espírito, quando você junta os dois, você tem alma. Por que é isso? Mas você está modificando o sentido de alma? Não, é o contrário. Eu estou trazendo o sentido de alma para o sentido original. O que significa alma? Alma é vida, né? Que vem do latim anima, que quer dizer movimentação, né? Tudo aquilo que se movimenta está vivo. Pelo menos esse era o pensamento, né? Da época passada. Então aquilo que se movimenta, aquilo que está, né, toda a vida, pelo menos se movimenta de alguma forma. Porque tudo que não está se movimentado está morto, né? Ou não tem vida, né? Então ânima, desenho animado, desenho que se movimenta, ânima, alma,
alma vivente, então o ser vivo que está se movimentando. Esse é o sentido da palavra alma. Qualquer outro sentido que vocês vão ver aqui daqui para frente, que eu vou mostrar outros versículos que vão trazer outros sentidos para a palavra alma. Qualquer outro sentido para a palavra alma não é bíblico, né? Como vocês vão ver no Novo Testamento, a maior parte dos textos que tem alma, a palavra lá, mesmo em grego, não era alma. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas está aqui. O ser humano é uma junção de corpo com o espírito de Deus, o poder de Deus, e esse foi feito alma. Aí eu aqui, ó. Essa passagem, esse é um pensamento comum das pessoas, tá? Não é meu, não. Essa passagem destaca a origem terrena do corpo, mas também é essencial, vital para que vem diretamente de Deus, diferenciando o ser humano de outras criaturas. Será? Aí a gente vai ver aqui, ó, por exemplo. O ponto principal, já falei sobre isso. O ser humano é composto de parte material, corpo, e uma parte material, espírito, sendo essa o último sopro de vida dado por Yahweh. Aí aqui eu tenho Gênesis 1:20, voltei para Gênesis 1. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, olha aí. Os animais têm alma, de acordo com o texto bíblico. Eles não têm alma, é porque o pensamento está errado. Eles são alma, eles são seres vivos. Por isso eles são alma. Eles são vivos. Aqui outro texto. Gênesis 19, 19 e 20. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandece a tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte. Porventura, não me apanheste mal e eu morra? Eis que agora aquela cidade está perto, fugir para lá é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá, para que a minha alma viva. Olha aí, de novo, duas coisas. Olha o medo da pessoa. Ele quer guardar a alma dele em vida e depois ele quer que a alma dele viva. Ou seja, no pensamento das pessoas da época, antes de toda a deturpação que houve com a religião de Jesus Cristo para frente, se você morresse, você perdia a alma, ponto. Acabou. E sua alma só está viva enquanto você está vivo. Sua alma só existe enquanto você está vivo. Você morreu, não tem mais alma. Ponto. E era isso de acordo com o texto. Não tem discussão. Botei outro versículo, agora é Jeremias. Porém, disse-me Yahweh, o Senhor, aqui que está, né? Mas Senhor é Baal. Ainda que Moisés e Samuel, Moshe, né? Se pusessem diante de mim, olha só, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Lança-os diante da minha face e saia. E o texto continua. Mas olha que interessante. Deus tem alma? Não semeia a minha alma com este povo? Deus está falando que ele tem alma? Óbvio que ele tem alma porque ele está vivo. Não é, de novo, porque a alma não é uma coisa separada do corpo e do espírito. A alma é simplesmente enquanto se o ser vivo se movimenta e está vivo, ele é alma, certo? Outro versículo importante. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui eu tenho um versículo de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Olha aí, Valdinei. O versículo falou, espírito, alma e corpo. Tem os três, certo? Ah, mas é aí que é interessante. Vou mostrar umas coisinhas aqui para vocês. Primeiro, que o texto não fala que você tem um espírito. Ele fala, ou quer dizer, ele não fala sobre o espírito de Deus. Ele fala o vosso espírito. Alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida de Jesus. Agora vamos entender o que o Paulo quis dizer com isso? Primeiro, eu vou nessa palavra aqui, alma. Eu já botei até aqui o spoiler aqui embaixo. Mas vamos nessa palavra alma aqui, lá no Strong, na Bíblia com Strong. Olha aqui. O versículo, se eu não me engano... Aqui, o versículo 23. Consigo baixar? Não consigo. Será que tem como aumentar a letra? Tem em algum lugar, mas não vou fazer isso agora, não. Desculpa. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, né? Vamos botar aqui só para mostrar para vocês, ó. Senhor Kyrios, que eu falei para vocês no vídeo passado. Kyrios em grego é Kyrios, né? Quer dizer Senhor. Vamos botar aqui, ó. Jesus, aqui. Iesu,
o jeito que o grego fala o nome de Jesus, né? Yahushua, e Cristo, Christos, né? Que quer dizer ungido, ou seja, Messias. Messias quer dizer ungido também, só que em hebraico, não em grego. Então vamos lá. Vosso espírito, olha aí, ó, pneuma, que é em grego também, pneuma quer dizer, né, o sopro, né, respiração, tudo que vem do pulmão, né? Por isso que pneuma. E aqui também, corpo, bota aqui, ó, soma, que quer dizer corpo tanto de ônibus quanto dos animais. Agora vamos nessa alma aqui. Olha o que tá. Psique. Aí ele bota aqui, psique, respiração da vida, etc. Alma, etc e tal. Mas, isso daqui é de acordo com o pensamento dos cristãos de hoje em dia, né? Mas se você ir na psicologia, por exemplo, ou nas letras e nas faculdades humanas, você vai ver que psique é mente, certo? Psique é o que você pensa, é o conjunto de pensamentos, crenças, etc., tudo que você tem na sua mente. Então, não é alma, não está falando de alma, não está falando de vida, certo? Nem está falando daquela coisa que existe fora do seu corpo, não está falando nada disso. Então, se você pega esse texto e traduz essa palavra, psique, né, para aquilo que ela realmente é, que não é vida, porque aqui vida não faz sentido, que o vosso espírito, vida e corpo sejam conservados, mas se você conserva o corpo, você conserva a vida, então não é disso que ele está falando. Então, quando ele botou aqui a palavra psique, ele estava falando sobre a sua psique, ou seja, sobre a sua mente, todas aquelas coisas que você pensa, certo? Então, agora vamos ler o texto da forma correta. E que o vosso espírito, mente e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus. Não faz muito mais sentido o texto assim? Porque não é a alma aqui. Você não tem que conservar sua alma, porque se você bota a alma, está falando o quê? Você tem que conservar sua alma íntegra. Como acaba com a integridade da alma? Isso não existe. Tem que conservar a sua alma irrepreensível? Bem, a sua vida tem que ser irrepreensível, né? Obviamente, aí faria mais sentido. Mas se você bota mente, né, é outra coisa. Você está falando que a sua mente tem que ser preservada para que você não pire da cabeça, né? Se a sua mente tem que ser irrepreensível, ou seja, você não tem que pensar coisas ruins, você não tem que fazer coisas ruins e planejar coisas ruins. Então a sua mente tem que ser irrepreensível nas coisas que você fala, nas coisas que você faz. Então faz muito mais sentido você manter o seu corpo irrepreensível, não entregando ele às paixões do mundo, não se prostituindo, manter o seu espírito irrepreensível. Agora vamos para o espírito, que é mais interessante ainda. Como você manter o seu espírito conservado e irrepreensível? Aqui ele não está falando do Espírito de Deus. Ele está falando do seu espírito, do espírito humano. Eu vou chegar a isso lá na frente no texto, na pesquisa. O seu espírito é a sua capacidade de fazer coisas. Espírito não é vento, força, fôlego, etc. Então, você tem fôlego para fazer coisas. Você tem força para fazer coisas, mover coisas, né? E esse é que é o seu espírito. Então você tem que conservar e manter íntegro e irrepreensível o seu espírito, certo? Para que você faça as coisas corretas, para que você aja corretamente no mundo, para que você planeje e execute ações corretas e fale palavras corretas e tudo nesse sentido. Então, quando Paulo fala que o vosso espírito, mente e corpo sejam conservados e irrepreensíveis, faz muito mais sentido do que você botar alma aqui no texto. Não está falando sobre isso aqui. Então a gente vê aqui, né, um problema de tradução, onde você, por não traduzir uma palavra, por traduzir o texto errado, você atrapalha completamente o sentido do texto, né? E a gente vai ver bastante isso no próximo estudo que a gente vai fazer. E o que o homem deve comer? Eu botei essa pergunta de bobeira mesmo, para zoar. Mas tem a ver mesmo, olha só. Ainda no mesmo texto, Gênesis 1, 29 e 30. A gente foi até o 28, agora o 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva do campo, toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, vos servo-á por mantimento. Então preste atenção, vocês amantes de carne. Quando o ser humano foi criado,
Era isso que ele deveria comer. Essa foi a ordem. Erva do campo e toda árvore que dê semente, ou seja, legumes, verduras, frutas, etc, etc. Não fazia parte da dieta do ser humano comer carne, né? E muitas outras coisas que hoje em dia a gente come que também não está no escopo do que Deus falou que a gente deveria comer. Então, se você acha que o ser humano, em essência, eu vou chegar lá, tá? Eu vou chegar na parte de comer carne. Se você acha que o ser humano, em essência, deve comer carne, você está errado. De acordo com a Bíblia, você não deve comer, né? O certo é você comer de toda a erva do campo, que dê semente, e de toda árvore que dá fruto que você tem que comer. Aí ainda continua. Aí essa parte mais interessante ainda. E a todo animal da terra, e toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, em que há alma vivente, toda a erva verde será por mantimento. E assim foi. Ou seja, não haviam predadores. Quando o mundo foi criado, não haviam predadores. Todos comiam verduras, legumes e frutas. Todos eles, sem exceção. Aí eu ainda botei aqui um versículo de uma profecia de Deus, né? E lá em Isaías 65, 25, onde ele fala o seguinte: é bom você ler o capítulo todo. Todos os versículos que eu trago, é sempre bom você ler o capítulo todo. Eu esqueço de falar isso nos vídeos, fica parecendo que eu estou trazendo só versículos soltos para trazer. Não, todos os textos que eu trago é bom você ler o texto inteiro, né? Muita gente que está vendo os meus vídeos nem são religiosos e pode ter essa má impressão de que eu estou baseando tudo o que eu estou falando aqui em textos soltos, né, em versículos soltos. Mas não, é porque eu já li esses textos inteiros, sei que a interpretação não vai mudar mesmo você lendo o texto inteiro, mas é bom você ler o texto inteiro para você entender o contexto de onde aquilo foi dito. É sempre bom você ler o texto inteiro. Mas, dentro dessa profecia, em 65, lá no versículo 25, ele fala o seguinte: o lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha como o boi, pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. É uma profecia para o milênio, né? Quando Jesus vier, quando Deus voltar, etc e tal. Então você vê aqui que no futuro, quando a natureza for restaurada, o lobo e o cordeiro pastarão juntos. Ou seja, de novo, nós chegaremos numa época em que não haverão mais predadores. Eles acabarão. Isso não é normal da natureza. Os predadores não são normal da natureza. Muita gente que estuda biologia, como eu estudei, vai achar isso estranho, porque acha que a predação faz parte da natureza. Hoje em dia faz. E isso vocês vão ver por quê. Isso é consequência do pecado do ser humano. Do pecado de Adão, no caso. Toda a natureza que Deus criou foi alterada a partir do pecado de Adão. Certo? E agora vamos para esse tópico aqui, que é o livre-arbítrio e responsabilidade. Eu botei até aqui, será, né, que todo mundo fala que uma das características do ser humano é ter livre-arbítrio e ter uma responsabilidade diante de Deus. Ponto principal: Deus dotou o ser humano de liberdade para escolher, isso está certo, o que também acarreta a responsabilidade de suas ações, né? E tem um versículo aqui de Deuteronômio 30, 19. Hoje chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Ou seja, quando você escolhe seguir as coisas de Deus, os seus mandamentos, né, as suas leis, não só você, como também os seus filhos vão viver mais, certo? E também como maldição, quando você escolhe não seguir as leis de Deus, os mandamentos de Deus e as coisas que Ele ordena, tanto você quanto você está condenando você e a sua família, certo? Eu vou até chegar lá na frente em outro texto, lá no final da apresentação, Deus mesmo vai falar sobre isso, sobre você condenar você e seus filhos e a sua descendência. Então, a capacidade de escolher entre o bem e o mal é fundamental na narrativa bíblica e demonstra a seriedade das decisões humanas perante Yahweh. Por que eu falei que esse será aqui para o livre-arbítrio? Porque o termo está errado, né? Não é o conceito. O conceito é que o ser humano tem liberdade de escolha, tá certo, não tem problema nenhum. Mas você não tem livre-arbítrio. Ou seja,
que é árbitro? É juiz. Você falar em livre-arbítrio quer dizer que não existe juiz. E você pode fazer o que quiser e ninguém vai te julgar. Esse é o conceito do mundo. Se você é cristão, se você é religioso, você não pode seguir esse conceito do mundo. Então você exclui isso daqui da sua vida e bota liberdade de escolha. Você tem a liberdade de escolher. Mas se você escolher o que é errado, o árbitro, o juiz vai chegar lá e vai te julgar. Então esse conceito de livre, quer dizer, a palavra do conceito de livre-arbítrio está errada. Você tem que parar de usar. Todo nome de conceito que está errado, parem de usar. Usem outro. Não existe nenhuma lei e regra que diz que você tem que usar essas palavras. Não, não tem. Então parem de usar essas palavras erradas. Então, como vocês viram, né, o juiz, Deus, Yahweh, ele vai julgar se você fizer escolher a coisa errada. Mas vamos para a próxima coisa, que é o próximo item da nossa descrição do que é o ser humano. A queda é a consequência do pecado. O homem foi criado para viver em comunhão com Yahweh, mas escolheu desobedecer, trazendo o pecado e a separação espiritual. Ou seja, a desobediência de Adão e Eva introduziu o pecado no mundo, afetando a natureza humana e gerando uma inclinação para o mal. Aí tem aqui o Paulo, né, em Romanos 3,23, quando ele fala: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, se você acha que você tem a glória de Deus em si, mas se você não segue as coisas que Deus quer que você faça, você não tem a glória de Deus em si. Ela está longe de você. O Espírito de Deus está afastado de você se você está em pecado. Mas é o contrário também. Se você segue as coisas corretas, não peca e faz tudo direitinho, aí o Espírito de Deus volta para você e você tem de novo a glória de Deus em si. Mas não como era quando o Adão foi criado. Adão tinha uma outra natureza completamente diferente. É como se a gente pudesse dizer que Adão tinha poderes sobre-humanos, porque agora o ser humano não tem esses poderes, né? Aí a gente vai ver isso de acordo com o que a gente for lendo os textos. A natureza humana foi corrompida pelo pecado através de Adão. E ainda em Romanos 5,12, Paulo fala: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, ele está querendo dizer que o ser humano, antes de pecar, ele não morreria, ele tinha imortalidade, né? E hoje em dia essa imortalidade está na posse da pessoa de Yahushua, Jesus Cristo. Então é ele que vai decidir, a primeiro momento, quem é a pessoa que vai ganhar a imortalidade ou não. Então hoje, em via de regra, hoje todo ser humano vai morrer, sem exceção. Até a questão da metáfora da flor, né? Para o fruto nascer, a flor precisa morrer, né? Essa metáfora que usam para o ser humano, falando que o ser humano precisa morrer antes de ele ser ressuscitado. Todos vão morrer, sem exceção. Mesmo na vinda de Jesus, o seu corpo precisa morrer para que ele seja ressuscitado e transformado num corpo espiritual, e etc e tal. Então, o que aconteceu de verdade com o ser humano a partir do momento que ele pecou? O que aconteceu com o ser humano no geral, após a queda? Quais são as características psicológicas do ser humano? Aí as coisas interessantes. Primeiro, o homem mente. Eu tenho aqui em Números 23:19. É o versículo que todo mundo fala sobre ele. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Falaria, não confirmaria? Realmente, Deus não se arrepende, não mente, né? E tudo que ele fala, ele faz e confirma, né? Mas ao mesmo tempo, esse texto está falando o contrário, que o homem mente, que o homem se arrepende. Às vezes ele diz e não faz, né? E às vezes ele fala e não confirma. Da mesma forma, eu tenho aqui outro versículo, Salmos 118:8, que diz: é melhor confiar em Deus, né, em Yahweh, do que confiar no homem. Ou seja, o homem não é confiável. Outra característica do ser humano: não consegue conter o seu espírito. Olha que interessante o uso da palavra espírito, né? Provérbios 25:28. Como a cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Olha que legal! O que seria conter o seu espírito? Conter a sua força de fazer coisas. É a pessoa que não se controla. É disso que está falando, né? Às vezes a pessoa tem uma ansiedade. Ter ansiedade é uma pessoa que não consegue conter o seu espírito. Ou então a pessoa viciada. A pessoa viciada é uma pessoa que não consegue conter seu espírito, não consegue
conter o seu desejo de fazer algo e quer fazer aquela coisa de qualquer forma, né? E o ser humano é enganoso e perverso, literalmente. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Além disso, na terceira coisa, Deus tem um plano de redenção para o ser humano. Mesmo após a queda, Deus providenciou um caminho para a restauração do homem através de Jesus Cristo. É João 3,16, né, versículo super conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que eu li no vídeo passado, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Acabei de falar sobre a imortalidade aqui, agora há pouco, né? Essa vida eterna é a imortalidade. E qual o valor do homem para Yahweh, para Deus? Que o homem, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Salmo 8, 4 e 5. Ou seja, apesar da queda, o homem continua tendo valor para Deus, mesmo ele sendo feito menor do que os anjos, do que os seus mensageiros. O propósito do homem e o chamado que ele recebeu. O homem foi criado para glorificar a Yahweh e viver em comunhão com ele. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. O ponto principal aqui, apesar da queda, o ser humano ainda possui um propósito dado por Yahweh, glorificá-lo e cuidar da sua criação. Além disso, no Novo Testamento, há o chamado à salvação e à vida de Cristo. Agora vem as questões dos conselhos sobre a conduta do ser humano. Que no caso são as coisas que o ser humano tem que fazer, né? Então a primeira delas, andar em justiça e integridade. Miqueias 6, versículo 8. Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Tá vendo? Segunda coisa, Provérbios 27. O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os filhos depois dele. De novo, seus filhos vão ser recompensados pelas coisas que você faz. Porque, obviamente, eles vão te imitar. Né? É meio óbvio isso, né? Tudo que você faz, seus filhos fazem. Segunda coisa, o chamado para servir e amar a Deus é o próximo. Marcos 10, 30 e 31. Amarás, pois, ao Yahweh, teu rim, né? Aqui é traduzido erradamente por Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, que amarás o teu próximo como ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Jesus falando, né? Yahushua. E outra coisa também que Yahushua falou, que o maior no reino dos céus é o menor. É uma expressão bíblica que aparece aqui em Lucas 22, 26 e Lucas 9, 46. Vou ler os dois. Mas vocês não são assim, pelo contrário. Essa aqui é Yahushua falando. O maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou aquele que serve. E o 9:46, pois aquele que dentre vós for o menor, esse é o maior. Quem recebe esta criança em meu nome, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Portanto, o menor entre vocês será o maior. Yahushua também disse que quem se faz pequeno como uma criança é o maior no reino dos céus. Mateus 11:11, Jesus diz: em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, está falando que quem for menor no reino dos céus ainda assim vai ser maior que João o Batista. Terceira coisa que o ser humano tem que ser santo e ser separado do pecado. Em Pedro 1, 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, Yahweh, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Deus falando aqui no caso. Outra coisa, controlar a sua língua e evitar a ira.
Tiago 1, 19 e 20. Tem vários versículos na Bíblia, na verdade, falando sobre isso, né? Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Ou seja, sempre quando você faz qualquer coisa no momento que você está com raiva, irado, você não vai fazer a justiça de Deus, você vai fazer a sua, a justiça humana. E normalmente a justiça humana ela falha ou é injusta. Então, se você quer fazer algo justo de verdade, aconteceu algo, se irritou, para, pensa, respira, bebe uma água, espera outro dia, depois você resolve. Porque aí você vai resolver sabiamente e não com as emoções. Certo? A sabedoria no falar e o domínio próprio são sinais de maturidade espiritual. Não só isso, domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo, certo? Quem ainda não souber que é fruto do Espírito Santo, só me falar aí nos comentários que depois eu faço um vídeo só sobre isso. Outra coisa que o ser humano tem que fazer, viver com sabedoria e prudência. Portanto, vede prudentemente como andais e não sejam loucos, né? Nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Efésios 5, 15 e 17. O homem tem que andar com sabedoria e discernimento buscando a vontade de Yahweh. Eu nem sempre estou lendo isso daqui de baixo, porque vocês podem dar pausa no vídeo e ler as coisas que eu não estou lendo, tá? Mas continuando. Outra coisa que o ser humano tem que fazer, né, para sair dessa vida de pecado e voltar para a glória de Deus, é praticar o bem sem se cansar, né? Gálatas 6.9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, fazei o bem sem se cansar. Ser humilde e submisso a Deus, já falei sobre isso, mas não custa nada repetir. Tiago 4,10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então sempre seja humilde. Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Eu estou deixando o texto aqui com a tradução que vocês têm, que vocês conhecem, mas depois eu já falei, eu mostro outras traduções. Não tem nada de Senhor não, tá? Senhor é Baal. A gente tem que falar de Deus, de Yahweh, né? Ou botar o Rim, que é traduzido também erradamente por Elohim, ou outros atributos de Deus, eterno, criador e etc, né? Outra coisa, não adianta juntar tesouros de coisas e dinheiro na terra. Marcos 8,36. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma, perder a sua vida, tá? Quem perder a alma, perder a sua vida, tá? Não é perder a alma porque a alma vai pro inferno, não é nada disso não, tá? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e morrer? Não adianta de nada, é isso que o texto quer dizer. Outra questão, outro daqueles versículos onde a má tradução do texto muda o sentido do texto, né? E vem aquelas monte de teorias e teologias estranhas para tentar interpretar o texto, falando que não adianta nada você juntar muitas coisas na terra, ganhar muito dinheiro, mas a sua alma ir para o inferno. Não, esse texto aqui não está falando sobre isso. Está falando o que adianta você ganhar tudo, trabalhar bastante, ganhar bastante dinheiro, fazer o seu império, montar empresas e morrer. Né? Você não vai aproveitar de nada. De que você aproveitaria? Você não vai aproveitar nada se você morrer. É disso que está falando. Você tem que estar vivo para aproveitar das coisas. E quem fala muito sobre isso é Salomão, né? Quando ele fala, aproveita das coisas. Vai lá, bebe, come, se diverte, para você aproveitar das coisas que você trabalhou, que você ganhou com o seu suor, etc. E tal. É disso que está falando. Tá? E agora a próxima parte, né, que são os deveres do homem segundo a Bíblia. E eu botei Bíblia aqui, mas eu esqueço de falar que são escrituras sagradas. Porque o certo é falar escrituras sagradas. Porque Bíblia é um nome romano, né, que quer dizer livrinhos. E é até uma forma de menosprezar as escrituras sagradas. Como você falar, aqueles livrinhos ali. Não, nada disso. Nada de menosprezar as escrituras sagradas. Então nada de Bíblia. Mas continuando, também não é um problema tão sério assim. Mas continuando, só que vocês têm que saber que o correto é escrituras sagradas. Quais são os deveres do homem? Primeiro, glorificar a Deus e desfrutar dele. Calma aí. Dele. Isaías 43:7. A todos os que são chamados pelo meu nome
E os que criei para a minha glória, eu os formei e também os fiz. Ou seja, Deus criou todos para a própria glória dele e para que sejam chamados pelo seu nome. Então preste atenção nisso. A todos que são chamados pelo meu nome. O que ele quer dizer com isso? Lembra que eu falei lá no primeiro vídeo, não sei se eu deixei claro, mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso, que Deus fala, ponha meu nome nos filhos de Israel. Então, Netanyahu, né? Yahushua, né? Entre outros vários nomes hebreus que tem Yahoo no nome, todos os que fazem parte da promessa de Deus têm que botar o nome de Deus, o nome Yahoo, no seu próprio nome, certo? O meu nome, no caso, Isaac, é Yahoo Isaac, né? Que quer dizer Deus nos faz rir. Por isso que eu rio bastante. Então, você tem que botar o nome de Yahoo dentro do seu próprio nome. Isso é uma ordem de Deus. Você tem que botar o nome dele. Então, quando ele fala, eu os formei para a minha glória, eu os formei a todos os que são chamados pelo meu nome. Os que não são chamados pelo meu nome, não. Tá? Isso é importante. Todo versículo que eu leio, eu vou ficar parando para explicar todas as coisas que tem a ver com o versículo, mas faz parte. Continuando. Segundo dever do ser humano, viver em comunhão com Deus, né? Gênesis 3:8. E ouviram a voz de Yahurim, que passeava no jardim pela viração do dia. Desde o início, Deus desejava relacionamento com o homem. O propósito inclui intimidade com o Criador. Terceiro dever, cuidar e governar da criação, que eu falei lá no início, né? Sujeitai e dominai sobre tudo. Né, sobre toda a criação. Eu já tinha lido lá, então não vou ler de novo. Né? Fazer a vontade de Deus, obedecer a sua palavra. Sua palavra. Eclesiastes 12:13. De tudo que tem se ouvido, o fim ou seja, o objetivo a finalidade teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Versículo para você copiar e colar na parede da sua casa, na porta da sua casa, em tudo quanto é lugar. De tudo que você ouve, né? De tudo que você tem ouvido, o objetivo, a finalidade teme a Deus. Primeira coisa de todas. Se você não temer a Deus, você vai fazer muita besteira e falar muita besteira. Segunda, guarda os seus mandamentos, né? Porque muita gente, muita religião aí fala que você não tem que seguir e guardar os mandamentos de Deus que estão lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Então sim, você tem que guardar. Porque esse é o dever de todo homem. Quinta coisa, proclamar o evangelho e fazer discípulos. Isso também é uma coisa importante. Lembra que eu falei lá que você tem que professar? Se você não professar o nome de Deus, que é Yahweh, se você não professar o nome de Yahushua, né, e diante dos homens, você não tem parte com Deus? Então, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Se não me engano, esse texto aqui foi mexido, né? Mas depois a gente vê isso com calma. O homem redimido tem como missão levar os outros conhecimentos sobre Cristo. E por último, para a gente fechar, qual o destino do homem segundo as Escrituras? Duas possibilidades: a vida eterna ou a perdição, a morte eterna. E estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25, 46. Tormento eterno aqui é um erro de tradução, mas tudo bem. Continuando. Depois a gente vê isso. A condenação para os que rejeitam a salvação. João 3,18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, ou seja, Yahushua. Você tem que crer no nome que Deus, Yahweh, salva. Romanos 6, 20, se você não entende o nome, você não entende o texto. Você tem que saber qual é o nome para você entender do que ele está falando, porquanto você não crê no nome dele. Né? Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, de Yahweh, é a vida por meio do Mashiach, né? Yahushua, nosso Curios, nosso Senhor. Terceira coisa, a vida eterna para os salvos. João 14, 2 e 3. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito.
vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. O destino dos salvos é estar eternamente com Cristo. A ressurreição e o julgamento final, né? Destino também do homem. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, depois da morte vai vir o juízo, o julgamento. Apocalipse 20, 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Segundo as suas obras. É bom enfatizar isso aqui. Vou botar até num negrito aqui. Pá. E outra coisa também é se batizar, se eu não me engano, a última. Então vamos lá. É dever e destino do homem se batizar. Por que se batizar? Batismo quer dizer imersão, imergir, né? Mas o batismo é aquela ação que a pessoa é imergida dentro da água, né? E depois é levantada de novo. E esse ato de imergir a pessoa dentro da água e levantar de novo significa morrer e ressuscitar. E esse morrer e ressuscitar, que todo homem faz parte do destino de todo homem, é tanto literalmente, você tem que morrer para ser ressuscitado, não é para ninguém se matar, mas é para você abandonar a sua vida por Deus, por Cristo, mas também é metaforicamente, morrer para si mesmo e viver para Deus. Você já deve ter ouvido essa expressão várias vezes, né? Morrer para si mesmo, você deixar de fazer as suas coisas para fazer as coisas que Deus quer que você faça. Então vamos lá, o que eu estou lendo aqui? Efésios 4, do 22 ao 32. Então, eu botei tudo porque eu acho que o texto é interessante, não botar só o versículo, mas como eu disse, é bom você ler o capítulo inteiro, ou melhor, quando for uma carta, você tem que ler a carta inteira, né? Mas para quem quer ficar uma coisa rápida, só para que para o estudo, vale a pena. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos removeis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que, segundo Iarro, é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, não deixe que a sua ira dure até o pôr do sol, é isso que ele quer dizer, né? Esfria a cabeça. Não deis lugar ao diabo, ao enganador. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, né? Nesse caso aqui, palavrões ou mesmo expressões inúteis, vamos dizer assim. Mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Interessante falar, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de dentro de vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-os uns aos outros, como também Iarro vos perdoou através do Mashiach. Então é muito interessante esse versículo. Sempre leiam ele, tenham ele na sua mente de todas as coisas que vocês têm que fazer. E não ficar se metendo em brigas, não ficar se metendo em discussões, porque nada disso é edificante para a nossa própria alma. Não discussões teológicas, não discussões... Essas você pode estar em discussões teóricas, né? Estou falando de brigas mesmo, discussões no sentido de briga, né? Para que ficar brigando? Não tem necessidade. Aí eu botei também aqui só duas lembranças, eu vou terminar aqui, tá? Aqui já acabou. Mas eu botei aqui só duas lembranças para que vocês pensem sobre isso. Talvez eu faça um vídeo sobre isso, talvez não, mas pensem sobre isso. Jesus falou sobre morrer e abandonar tudo. Tem duas ou três passagens de Jesus falando sobre isso. Do senhor rico que chegou para ele falou, vende tudo que tem, né? Dê aos pobres e vem e me siga. E o outro que chegou para ele falou,
para que você ganhe a vida mesmo, você tem que morrer, nascer. Só se você morresse e nascesse de novo. Ele também estava falando sobre o batismo e essas coisas que eu acabei de falar aqui. E a segunda coisa é o que é a morte, né? O que significa perder a vida. Isso daí eu deixo assim, jogo no ar aqui, deixo para vocês. E vocês vão pensando sobre isso e a gente discute no próximo vídeo. Vamos ver. Ou discute nos comentários. Vamos ver o que vocês pensam sobre isso. O que é a morte? O que significa perder a vida? E aí eu deixo esse vídeo aí com vocês. Então, concluindo, a Bíblia nos ensina que o homem é a criação especial de Yahweh, feita para refletir a sua imagem, mas que caiu em pecado e precisa de redenção, para voltar até a glória de Deus. Com o plano oferecido através do seu ungido, Yahushua. O propósito final do homem, então, é viver para a glória de Deus e desfrutar da sua comunhão com Ele. E eu deixo, então, esse estudo para vocês. O que vocês acharam? Trouxe alguma coisa interessante? Trouxe uma coisa nova? Muito obrigado, então. Até a próxima. E anima, Anim.